E aí, Canadá? E aí, pessoal? Prontos para mais um vídeo hoje? Espero que sim, espero que vocês estejam gostando aí do meu conteúdo. Se você tem curtido esse canal, eu peço aí a sua ajuda. Eu peço aí o seu like, que compartilhe esse vídeo com outras pessoas também que queiram imigrar para o Canadá. Pessoas que queiram conhecer um pouco sobre o assunto do Canadá também. Peço que vocês compartilhem com essas pessoas, ativem o sininho para vocês receberem novas notificações sobre novos vídeos. E é isso aí, pessoal. Vamos embora? Então, hoje eu estava pensando em falar a respeito de imigração, mas imigração no sentido de como é a vida do imigrante, né? O que é ser um imigrante? Quais são as expectativas que a gente tem quando a gente está no nosso país e depois que a gente chega aqui, as coisas que acontecem, né? É bom ser um imigrante? É ruim ser um imigrante? Eu acho que isso depende muito. Isso varia de pessoa para pessoa. Isso varia de acordo com o nosso bem-estar, de acordo com o nosso espírito, de acordo com que a gente leva as coisas na nossa vida. Se a gente faz de um limão uma limonada ou se a gente só vê as coisas pelo lado ruim, por falta de perspectiva. Porque quando a gente sai do nosso país, a gente sai cheio de sonhos, esperando muita conquista, mas quando a gente chega no país, coloca os pés nele, a gente vê quantos desafios a gente tem pela frente. Cada dia a gente mata um leão, sabe? Essa é a verdade. Não é nada fácil, são muitos desafios que a gente passa. E só com o passar do tempo, com o passar dos anos, é que você vê quantos desafios foram cumpridos. Para quem gosta de desafio, isso é assim um prato cheio. Tem pessoas que são motivadas pelos desafios que aparecem, né? Alguns são com fáceis obstáculos de se passar e outros obstáculos são difíceis, outros mexem com o nosso emocional, outros são muito difíceis da gente conseguir ultrapassar, outros obstáculos não dependem do nosso movimento e é a hora da gente ficar quieto e esperar. Então tudo varia de acordo com o momento que cada um está vivendo. Cada um tem sua própria experiência. Alguns imigram sozinhos, outros imigram com família, outros imigram apenas como casal. Então isso varia muito de acordo com o perfil de cada um. E o que eu vejo, a imigração ela não é fácil para todo mundo. Depende também do lado financeiro. Às vezes o lado financeiro mexe com a gente, mexe também com o emocional da gente. A gente vive sob pressão. Se você tem uma boa grana guardada no Brasil e de repente você começa a ver aquela grana saindo rapidamente da sua poupança, né? Vamos dizer assim, do tempo todo que você se dedicou para poupar aquele dinheiro, a questão da economia que às vezes mexe com a gente. Então são tantos fatores que a maioria das coisas a gente não consegue controlar, para ser bem sincero. Principalmente se você é uma pessoa controladora e gosta de controlar, deixar tudo muito certinho, achando que vou fazer isso e vai dar esse resultado. As coisas não funcionam assim. A gente tem que realmente estudar o que a gente vai fazer e o que der para a gente controlar, a gente controla. O que não der pra gente controlar, a gente tem que entregar nas mãos de Deus muitas vezes. Então eu fico olhando por várias coisas que aconteceram na minha vida, desde quando eu saí do Brasil até quando eu coloquei os pés no Canadá e por tudo que eu já passei até o momento que eu estou aqui. Eu acredito que eu tive um bom planejamento, mas muitas coisas mudaram no meio desse percurso. E a gente tem que estar preparado para isso se a gente quer que a nossa imigração dê certo, porque no meio do caminho a gente às vezes toma muita rasteira da vida, a gente passa por momentos que não estavam programados para a gente passar.
Quando eu saí do Brasil, eu saí, mas eu já tinha uma pessoa aqui para me dar um apoio emocional, um apoio de me ajudar na questão de resolver muitas coisas burocráticas que a gente tem quando a gente chega, questão de banco, questão de documentação, questão de conseguir arrumar trabalho. Então, quando você tem um suporte, isso te ajuda muito. Agora, muitas pessoas vêm sem saber o que estão esperando por ela. Então, se eu for pensar bem tudo que eu passei, mas foi bem suavizado por ter pessoas para me apoiarem. Tanto que eu já falei em vídeos anteriores que é importante a gente ter e conhecer pessoas da comunidade brasileira, porque elas podem não estar ali o tempo inteiro com você, mas elas vão te dar um suporte. Quando você precisar de alguma coisa, você vai poder recorrer a esse grupo de pessoas. E se você se aproximar de algum brasileiro, fazer amizade, isso vai te ajudar muito. Então, quando eu saí do Brasil, eu já tinha planejado, a questão financeira minha já estava acertada, eu já sabia o que eu ia fazer, como que eu deveria gastar o meu dinheiro, aonde eu deveria aplicar meu dinheiro, pensar sempre de maneira correta e assertiva. Mesmo assim, eu tive alguns percalços durante o tempo que eu tive que vir para cá e o tempo que eu fiquei. Uma das coisas que me aconteceram assim e que me tirou o tapete, né, que me puxou o tapete, foi 6 meses depois de eu ter vindo para o Canadá, meu pai faleceu. E isso assim mexeu demais comigo. Na época foi muito difícil para mim, porque eu estava no fim já do meu primeiro termo. Eu não tive tempo de voltar ao Brasil, eu não tinha condições de voltar ao Brasil para poder estar com ele, para poder me despedir dele. E isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, mexeu muito com o meu emocional, porque eu estava contando com ele para que meu plano desse certo. Mas mal sabia eu que o meu plano já estava diante de Deus há muito tempo. E a gente não pode contar com um ser humano para as coisas que deem certo na nossa vida. A gente tem que contar simplesmente com Deus, colocar sempre tudo nas mãos de Deus. E foi o que eu realmente fiz. Porque foi muito difícil para mim, depois de pouco tempo, mais de 6 meses, eu perder meu pai e saber que eu ainda tinha minha família no Brasil, saber que eles ainda teriam que ter suporte financeiro, teriam que ter suporte emocional também. E eu aqui estava sozinha, só com o meu marido Sérgio nessa época. A gente estava recém juntos, né? A gente tinha se encontrado há pouco tempo. Ele foi o único suporte nessa hora, porque nessa hora também minha mãe se fechou bastante e não queria ter aquele contato comigo pelo fato dela não aceitar de eu ter vindo para o Canadá. Ela queria que eu estivesse perto dela o tempo inteiro. Então muitas pessoas passam por isso, em questão assim de família, de querer estar por perto, mãe, pai, quererem que os filhos estejam sempre perto. Isso, às vezes, eu vejo que é um fator também que mexe bastante com as pessoas aqui no Canadá, porque elas vêm, elas deixam a família para trás no Brasil, né? Deixam pai, deixam mãe, deixam irmãos, deixam amigos. A pessoa vem para um mundo totalmente novo, onde ela não tem família para abraçar, onde ela não tem os amigos para contar. Isso é difícil para quem está iniciando. Você chegar num lugar e não ter as pessoas certas que você conhece para poder te dar ali um suporte. Por isso que eu digo que é importante também, pessoal, a gente ter pessoas ao nosso redor, de ter brasileiros ao nosso redor, mesmo que também seja de outra cultura. Se você se identifica com alguém, é importante ter esse aconchego, ter esse respaldo, ter alguém que você conte como suporte e quem sabe no futuro você consiga ter verdadeiras amizades através disso. Eu vi isso com o passar do tempo, que a gente consegue encontrar novos amigos aqui, a gente consegue encontrar pessoas brasileiras com outras culturas também, porque cada um vem de um lugar diferente. A gente tem amigos do Sul, a gente tem amigos de Brasília, a gente tem amigos do Rio, amigos do Nordeste. E a gente faz essa mistura aqui, que realmente nos ajuda e nos dá suporte.
você visitar a casa dos seus amigos aqui no Canadá, para você bater um papo, você conversar, trocarem ideias, trocar aprendizado. Meu marido, ele já tinha esse suporte aqui porque ele veio antes de mim. Ele veio 9 anos antes de mim para o Canadá. Nesse tempo ele fez muita amizade e isso me ajudou a crescer, isso me ajudou a entender melhor como que é a imigração, às vezes sem um suporte nenhum de ninguém e com suporte de pessoas que já estejam aqui. Então a gente tenta ao máximo também, quando sabe que brasileiros acabaram de chegar, às vezes a gente tenta ao máximo poder ajudar, poder conseguir integrá-los, né, na comunidade. A comunidade brasileira aqui em Gatineau, em Ottawa, não é muito grande. A gente conhece algumas pessoas, mas para fazer amizade também a gente sabe que são poucas pessoas que a gente consegue, às vezes, ter afinidade. É preciso ter afinidade. Mas isso não quer dizer que você não possa contar com o suporte de alguém para quando você estiver chegando. É sempre bom a gente estar aberto para pedir ajuda, para a gente contar com alguém e falar assim: opa, você pode me ajudar nisso aqui, me auxiliar nisso aqui, onde que eu posso encontrar isso, onde eu posso encontrar aquilo. Como eu já disse em vídeo anterior, é tão legal você poder contar com pessoas que falam a sua língua, que te entendem. Então, pessoal, sempre conte com isso. Se vocês já puderem, do Brasil mesmo, se integrar a novos grupos do WhatsApp, procure grupos no Facebook. A gente tem vários grupos no Facebook. Brasileiros em Ottawa, brasileiros em Montreal, brasileiros em Vancouver. E vai tentando fazer essa conexão antes de sair do Brasil, porque sempre vai aparecer alguém para te dar uma mão. Sempre vai aparecer alguém para te dar uma opção. Pessoas também que trazem os seus bichinhos, os seus pets. Eu já vi vários grupos também de brasileiros que tem pets aqui. Isso ajuda demais, onde que você vai encontrar uma comidinha, onde você vai encontrar coisas para comprar para os seus bichinhos, como que você vai trazê-los aqui para o Canadá, que tipo de documentação você precisa, o que cada um passou de experiência. Então isso tudo faz parte dessa questão da imigração e faz parte do nosso aprendizado. A cada dia que passa a gente vai aprendendo mais, a gente vai crescendo, porque a imigração também faz a gente crescer muito pelo fato da gente se desvincular da nossa cultura, a gente se desvincular do Brasil e começar a aprender uma nova cultura, aprender novos modos de fazerem as coisas, ter novas perspectivas, ver as coisas de uma maneira diferente. Quando você entra numa nova cultura, quando você é introduzido numa nova cultura, você começa a ver a vida de uma forma diferente, a sua cabeça também começa a abrir mais. Você vê que você não precisa ser daquele jeito que você era no Brasil. Eu aprendi muita coisa aqui com os canadenses, o jeito que eles trabalham, o jeito que eles veem as coisas, principalmente no ambiente de trabalho. Eu aprendi tanto com eles. A gente vê a forma diferente que eles trabalham dos brasileiros, a forma que eles têm, assim, às vezes, eu quero dizer, não é a palavra carinhosa, mas eles são mais assertivos na questão de te ajudar a desenvolver as suas habilidades. Pelo menos aonde eu trabalho sempre foi assim. Os canadenses estão sempre aptos para te guiar, para te ajudar a chegar num lugar onde você melhore. Infelizmente eu não tive essa experiência no Brasil. No Brasil eu tive, a maioria das vezes, algumas más experiências, vamos dizer assim, que às vezes não conduzem a gente para a gente se elevar. E aqui eu consegui aprender isso. Os canadenses, eles conseguem te guiar num caminho que você consegue melhorar. Eu consegui ver que eu me tornei uma pessoa melhor aqui. Eu tenho muito a agradecer esse país, tenho muito a agradecer as pessoas que passaram pela minha vida. Pode ser sim que eu tenha tido sorte em relação a isso. Não sei se todo mundo teve a mesma experiência. Vocês tiveram experiências diferentes. Contem aqui nos comentários. Mas isso varia de cultura para cultura. Porque ao mesmo tempo, às vezes, eu já tive
contato com outras culturas aqui, porque aqui é um país multicultural, e com outras culturas também a gente vê coisas que às vezes a gente não vê na nossa, que a nossa é até melhor do que a de muita gente, sabe? Então, esse crescimento faz parte do dia a dia, faz parte da gente estar aberto, tanto mentalmente quanto emocionalmente, para a gente a cada dia aprender mais. Então é isso, pessoal. Por hoje eu vou ficando por aqui com essa reflexão da questão da imigração. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa reflexão que eu fiz. Peço novamente que, se vocês estejam gostando do meu canal, se esse canal tem te ajudado em algum sentido, eu peço que vocês deem o seu like, inscrevam-se no meu canal, compartilhem esse vídeo e até a próxima. Fiquem com Deus, um grande beijo.